Fala galera do Sonho Policial, professor Paulo Maia, e nós vamos neste vídeo resolver algumas questões. Eu escolhi o seguinte tópico para hoje. Qual, professor? Conjunções coordenativas, tá? As conjunções, elas são divididas em duas partes, as coordenativas e as subordinativas. Eu deixei um PDF aí bem caprichado para você, um PDF comentado. Nós sempre vamos atualizando esse PDF, tá? Até aqui, o seu PDF possui 50 questões. Na próxima aula, a equipe pedagógica vai apagar esse arquivo e vai adicionar um com 75, depois com 100, depois 125, aumentando de 25 em 25 questões, beleza? Até que o seu PDF esteja completo. 500 questões sem gabarito e 500 questões com gabarito e comentário. Beleza? Pau na burra! Questão de número 1. O verso do poema, mas, se não fosse ele, é uma oração. A. Coordenada sindética adversativa. B. Coordenada assindética. C. Coordenada sindética explicativa. Ou D. Coordenada sindética conclusiva. Professor, entendi nada. Vem comigo. A conjunção, ela tem a seguinte função. A conjunção, ela vai ligar palavras ou orações. A sua conjunção, ela pode ser cobrada com diversas nomenclaturas. Quais são elas? A principal, síndeto. Síndeto pode ser chamado de conjunção, de síndeto, de conectivo e até, meu aluno, de elemento de coesão ou elemento coesivo de coesão. Não, vou fazer direito, porque você me conhece, eu sou virginiano, tem que ser na perfeição de Deus. Esse esqueminha aqui você coloca no seu caderno aí, e depois fica fácil para revisar. Então a banca vai usar as seguintes nomenclaturas. Conjunção, que é o basicão, mas também pode chamar de síndeto, conectivo ou elemento de coesão. Quando essa conjunção ela liga orações, vou melhorar. Quando uma oração ela é introduzida por uma conjunção, essa oração é uma oração sindética. Por quê? Porque possui o síndeto. Agora, se essa oração ela não é introduzida por uma conjunção, ela é uma conjunção assindética. Certo? O que é assindética? O A está negando, é sem síndeto. Qual a conjunção que introduz a oração posposta? O mas. O mas, ele vai ser uma conjunção em regra adversativa. Certo? O mais, uma conjunção adversativa. Por ser uma conjunção adversativa, o mais, observe, por ser uma conjunção adversativa, o mais é uma conjunção coordenativa. Quais são as conjunções coordenativas? Eu vou montar aqui no quadro para a gente não ter de voltar mais. As aditivas, as adversativas, as alternativas, as explicativas e as conclusivas.
Você que está no meu curso de questões, obviamente, ou você já é aluno do meu curso de português ou de outro curso da plataforma. E se você está no curso de questões, eu parto do pressuposto de que você já viu a nossa aula de conjunções, tá? Então o mais vai estar aqui, ó, nas adversativas. O mais, como o porém, como contudo, como entretanto, dentre outras, pessoal, dentre outras. O bizu aqui é para responder questões. O mais é uma conjunção coordenativa, introduz a oração coordenada. Coordenado o quê? Adversativa, beleza? Nosso gabarito, letra A, de amor. 2. Uma mulher de 21 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil da Paraíba porque teria visto o filho de 3 anos se afogar em uma piscina no município de Mari. Mari ou Mari? Mari. Se fosse Mari, deveria ter acento porque seria uma paroxítona terminada em I. A 77 quilômetros de João Pessoa e não o socorreu. Ah, professor, o E é uma conjunção aditiva. O E é uma conjunção aditiva. Mas observe, a conjunção E pode ser, conclusiva, a conjunção E pode ser aditiva e a conjunção E pode ser adversativa. Quando a conjunção E ela é adversativa, ela vai ser igual ao mais. E um detalhe, a vírgula anterior é de uso obrigatório. Venha comigo. Vamos ver se há essa contrariedade, essa oposição de ideias. Uma mulher de 21 anos foi presa, porque teria visto o filho. Quem que viu o filho de 3 anos se afogar? A mulher de 21 anos. Em uma piscina no município de Mari, a 77 quilômetros de João Pessoa. Tudo isso aí é balela. Eu quero saber quem que viu o filho se afogar. A mulher de 21 anos. E, ó, vírgula, e não socorreu. Se uma mãe observa o filho se afogando, obrigatoriamente ela vai salvá-lo, ela vai ajudá-lo. Mas não. Quebrando a expectativa criada anteriormente, ela não salvou. Ou seja, esse E, ele é igual ao mais. E esse E é uma conjunção coordenativa adversativa. Se a tua banca perguntasse se essa vírgula é de uso obrigatório, o que você diria, meu aluno, meu orgulho? Sim, a vírgula antes do E adversativo é de uso obrigatório. Então, 2. A oração sublinhada no período acima se classifica como A. Oração coordenada sindética adversativa. Bato no peito e corro pro abraço, porque você está comigo. Aqui é língua portuguesa sem firula. 3. Em nem Pedro estuda, nem Maria trabalha. Temos um exemplo de oração. Observe o seguinte. Vou adicionar mais uma conjunção aqui nas aditivas. O nem. O nem, você tem de ter muito cuidado, porque o nem, ele é igual a e, mas não. O nem, ele é uma adição de negação. Por exemplo, não estudo, nem faço prova. Ou seja, o não concorda com o nem na soma de negações. Agora, essa questão é uma questão de 2019. Não posso obter a resposta para isso no Apple Watch. Ó, é o demônio agindo, tá vendo aí, ó? Tá amarrado, ó. Nem Pedro estuda, nem Maria trabalha. Vamos retirar os nems. Pedro estuda? Não. Maria trabalha? Não. Eu posso dizer, Pedro não estuda e Maria não trabalha? No mesmo sentido? Sim. Então o nem, meu aluno, meu orgulho, é uma conjunção aditiva. Beleza? Pau na muleira? Então vamos procurar o gabarito. A.
Oração coordenada sindética adversativa? Pé. Oração coordenada sindética conclusiva? Pé. Oração coordenada sindética aditiva? Eis o nosso gabarito. Neném. Cuidado com o neném e muito cuidado com o neném. 4. A palavra, portanto, introduz no período em que ocorre uma ideia de conclusão. Vamos falar sobre as conjunções conclusivas? Quais são as principais conjunções conclusivas? Coloque aí no seu resumo o logo, o portanto, vou apagar isso aqui, tá? O portanto, o então. Qual mais, professor? Por isso, vírgula, o assim, vírgula, por conseguinte, dentre outras. Cadê minha lista? Está aqui. A palavra, portanto, introduz no período em que ocorre uma ideia de conclusão. Você viu, portanto, você nem vai ler o texto. Portanto, sempre será conclusivo. Se a banca falar qualquer outra coisa, você marca errado. Mas o portanto sempre será conclusivo. Olha o texto. Não se trata, portanto, de uma criação aleatória apenas vinculada. Meu aluno, portanto, é sempre conclusivo. Beleza? Confia no amigo? Confia no prof? Diga meu prof. Meu prof. Vambora! 5. A oração negro e branco designam, portanto, categorias. Meu aluno, portanto, é o que, meu aluno, meu orgulho? Uma conjunção coordenativa conclusiva. Cadê o gabarito? Letra A de aleluia. Muito bem. Questão de número 6. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam preservados se o termo, em decorrência disso, fosse substituído pela seguinte expressão. Devido isso? Não, devido a isso. Mas vamos lá. Em decorrência disso, tem uma ideia de que a tributação, portanto, somente pode ser compreendida a partir da necessidade dos indivíduos de estabelecer convívio social organizado e de gerir a coisa pública mediante a concessão de poder a um soberano. Em decorrência disso, a condição necessária, eu posso trocar em decorrência disso por portanto? Posso. É uma conclusão com base no que foi dito. Então, o em decorrência disso é uma construção conclusiva. Devido a isso e não devido a isso. Em suma, eu estou resumindo, eu não estou concluindo. Professor, mas eu uso em suma na redação. Vocês viram que tá certo, né? C, por conseguinte, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui. Por conseguinte, com sentido de conclusão. Sempre, sempre. Viu? Por conseguinte, pode marcar conclusivo e correr para o abraço. 7. Questão de número 7. A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados, mas caso a conjunção porém fosse substituída por mas. Vamos ao texto? Porém, vírgula. Já não posso. A proteção que lhes é garantida baseia-se, porém, a proteção que lhes é garantida baseia-se em um argumento puramente utilitarista. Eu tenho aqui, pessoal, a construção no início de um período. Eu tenho porém. Muito cuidado que essa questão, ela está cobrando o conhecimento das conjunções coordenativas e ela também está cobrando o conhecimento de pontuação. O porém é uma conjunção adversativa? Sim. O mais, cadê o mais? Aqui. É uma conjunção adversativa? Sim, também. Mas a questão, ela cobrou um pouco mais profundo. Por quê? Porque ela cobrou pontuação. Eu posso colocar, claro, não no início do parágrafo, pelo amor de Deus, mas numa oração comum, a vírgula anteriormente à conjunção adversativa, ela é de uso obrigatório. A conjunção após
a conjunção adversativa é de uso facultativo. Vem comigo. Paulo é muito bonito, porém está solteiro. Percebeu a quebra de expectativa? Paulo é muito bonito, vírgula, porém, vírgula, está solteiro. A vírgula anterior ao porém é de uso obrigatório. A vírgula posterior é de uso facultativo. Agora, se eu trocar o porém pelo portanto, tá certo? Sim. Se eu trocar o porém pelo contudo, tá certo? Sim. Pelo entretanto, tá certo? Sim. Mas quando eu uso o mas é a única conjunção adversativa que não permite o deslocamento marcado por vírgula. Então, se eu colocar o mais, essa vírgula não pode existir. E se eu iniciar o período com mais, essa vírgula também não pode existir. Beleza? Por isso que a questão está errada. Eu poderia trocar pelo contudo, pelo entretanto, por qualquer outra conjunção adversativa, mas não pelo mais, por conta da vírgula. Segue o líder. 8. Seria mantida a correção gramatical do texto, caso o trecho nenhum daqueles filhos de operários, meus irmãos ou eu, havia ido ao pediatra. Fosse assim reescrito: nenhum daqueles filhos de operários, nem meus irmãos, nem eu tínhamos ido ao pediatra. Meu aluno, é óbvio que pode, não, é óbvio que deve haver essa mudança. Por quê? Nenhum daqueles filhos de operários, meus irmãos ou eu, sujeito composto com 3 núcleos. Havia ido? Não, haviam ido. Professor, haviam? Sim. Esse haver está no sentido de existir? Não. Então ele é variável, então ele é pessoal. Então o correto seria haviam ido. O que a banca fez? Trocou haviam pelo tínhamos. Nem eu tínhamos ido. Corrigiu o modo verbal. Agora, eu tenho aqui a troca do ou pelo nem. Observe, nenhum daqueles filhos de operários, meus irmãos, ou eu. Nenhum daqueles filhos de operários, nem meus irmãos, nem eu. Observe que o nem é aditivo. E o ou, quando há uma soma, também tem o sentido aditivo. Então a questão está certa ou certa? Certa. Muito bem. 9. A coesão textual seria mantida caso a expressão para tanto fosse substituída pelo vocábulo porquanto. O porquanto, pessoal, está aqui, ó. O porquanto, ele entra aqui, ó. O porquê, o pois e o porquanto. Sempre que você vir o porquanto, você vai marcar o porquê, ó. Ele tem o porquê ó, dentro dele, ó. Tá vendo aqui? Então o porquanto ele é igual ao porquê. E se ele é igual ao porquê, ele pode ser causal ou explicativo. Então, é só você comparar o sentido do texto. Eu posso trocar o para que tem sentido de finalidade, pelo porquanto que tem sentido de explicação. Não, a coesão ela é ferida, o sentido é alterado. Por isso que eu não posso trocar. Gabarito, errado ou errado? Errado, meu aluno. 10. Atente-se. A classe lucrativa tem conduta adversa ao estilo de vida da camada dirigente. Não obstante, a explore. Não obstante, está aqui, pessoal, ó, nas adversativas. O não obstante é uma conjunção bem interessante porque ela pode ser concessiva, subordinativa concessiva ou coordenativa adversativa. Como que eu vou definir? Pelo verbo. A conjunção, claro, isso nós vamos estudar na outra aula, tá? Mas a conjunção subordinativa concessiva, ela exige o verbo no subjuntivo, ou seja, como possibilidade. Observe o texto. Não obstante, a explore. O explore está no subjuntivo. Então eu não posso trocar pelo porém. Porém, a explore, não. Eu troco pelo embora. Embora a explore e viva. Então a troca correta seria pelo
Cadê? A substituição de não obstante por contudo preservaria a correção gramatical e o sentido. Não mantém, não preserva a correção gramatical nem o sentido. Eu tenho que colocar o embora, que também é uma conjunção concessiva, e não o contudo, nem o porém, nem o mais. Beleza? Vambora! 11. Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto acima, julgue os itens a seguir. Seriam mantidos o sentido e a correção gramatical do texto, caso o termo, portanto, substituísse o pois. O pois, pessoal, ele está aqui, ó, na explicativa. Mas o pois também pode ser o quê, pessoal? Conclusivo. Quando estiver separado por vírgulas. O pois separado por vírgulas, ou seja, deslocado, ele é igual portanto. Vamos ver se o pois está separado por vírgulas? Olha o texto. Linha 3. Não se refere ao passado, mas ao futuro e ao contingente, vírgula, pois o passado não pode não ter sido. Pois o passado não pode não ter sido. Pois, vírgula, pois, cadê outra vírgula? Não tem, então não é conclusivo. Se não tem as duas vírgulas, não é conclusivo. Beleza? Pegou o bizu? Se o pois não está separado por vírgulas, ele nunca será conclusivo. Pegou? Vambora, questão errada. 12. Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto, a conjunção em e não por deficiência da ciência poderia ser substituída por mais. Quando que eu posso trocar o e pelo mais? Quando o e tiver o sentido adversativo e houver uma vírgula antes do e. Por quê? Porque antes das conjunções adversativas, a vírgula é o que, meu aluno? Obrigatória. Vamos ao texto. Leia o que a ciência deu agora mais um passo definitivo. É claro que o definitivo da ciência é transitório e não por deficiência da ciência. Ou seja, mas não por deficiência da ciência. Viu a vírgula antes? Adversativa. Meu aluno, é tiro, porrada e bomba. Questão certa ou certa? Certa. Se o e é adversativo, eu posso trocar pelo mais. Vambora. 13. A conjunção seja, nas linhas 2 e 4, que estabelece uma relação de coordenação entre ideias, pode ser substituída pela conjunção quer, sem prejuízo para a correção gramatical. Conjunções alternativas. Ou, quer, seja, ora, são construções alternativas. Então eu posso trocar o seja por quer. Seja por quer. Claro que eu posso. Está no quadro, corra para o abraço. Questão certa. 14. Mantém-se, essa é questão para decorar, essa é questão para revisar o conteúdo. Olha só. Mantém-se as relações sintáticas ao se substituir o termo entretanto, coloquei aqui, se não coloquei, a gente coloca agora, cadê? Adversativa, entretanto, ó. Entretanto, mas eu falei lá atrás, você tá ligado, né? Entretanto, posso trocar o entretanto por porém, contudo, todavia, no entanto, eu apaguei o todavia para colocar no obstante. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante, são as conjunções coordenativas adversativas. Questão teórica, questão boa para revisar. Mas cá para nós, não pega nem desavisado. 15. A conjunção presente na frase a sociedade é desigual porque a partilha do poder econômico gera diferenças históricas, definidas pela divisão social do trabalho e da propriedade. Estabelece entre as orações que ligam uma relação semântica de finalidade, causalidade, condicionalidade, proporcionalidade ou explicação. Professor, tem um porquê aqui, então a explicação. Meu aluno, preciso te passar um segredo que praticamente ninguém passa. Olha só.
Vou apagar aqui o quadro. Professor, não apaga. Não, fique tranquilo. É só você voltar um pouquinho o vídeo, copiar, bater um print, beleza? Mas eu preciso resolver essa questão contigo. O porquê, o pois, podem ser causais ou explicativos. Então aqui eu vou colocar o porquê, tá? Que é o da questão. O porquê. Como que eu vou saber se esse porquê é causal ou explicativo? Aqui você vai ter que abstrair comigo, tá? Eu falo o seguinte. André será aprovado porque estuda muito. André será aprovado porque estuda muito. Eu pergunto para você, como que eu faço para saber se o porquê é causal explicativo? É só ir às orações. André será aprovado. André foi aprovado? Não. Então aqui é uma hipótese. André estuda muito. Isso aqui é um fato ou uma hipótese? É um fato. Qual oração é introduzida pelo porquê? Estuda muito. Essa oração é causal ou explicativa? Professor, não sei. Eu posso ter uma causa para uma hipótese? Não. Então esse porquê aqui ele é explicativo. Professor, é só isso? Só isso. Ah, professor, agora eu quero o exemplo do causal. É simples. É só pegar a hipótese e transformar em fato. André está aprovado, pois estuda muito. Ele está aprovado? É um fato. Agora sim, eu tenho uma causa de um fato. Meu aluno, isso aqui nunca falha, beleza? Pegou o porquê, pegou o pois, é só você olhar se é fato ou fato, hipótese. Voltemos às questões e vamos ver se meu esquema funciona, tá? Vamos lá. A sociedade é desigual. A sociedade é desigual? Sim, é um fato. A partilha do poder econômico gera diferenças. Isso é um fato? Sim, meu aluno. Esse porquê é explicativo ou causal? É causal. Por quê? Fato e fato. Corra pro abraço. 16. Além disso, entre eles, 24,1% disseram parará. A expressão em destaque, o além disso, imprime ao excerto uma ideia de oposição? Não. Explicação? Não. Condição? Não. Alternância? Não. Acréscimo? Claro. Eu estou acrescentando ideias. Além disso, melhor na chupeta, né? 17. A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados caso a conjunção porém fosse substituída por mais. Quando for para trocar o porém pelo mais, você vai olhar o quê? Se há vírgula depois do mais. Vamos lá? A Constituição de 1988 contém uma norma que protege os animais, independentemente de sua origem ou classificação. Porém, vírgula, a proteção que lhes é garantida baseia-se em um argumento puramente utilitarista. Viu a vírgula? Não pode colocar o mais. Professor, é só isso? É só isso. Questão está certa ou errada? Está errado. Não posso trocar pelo mais por conta da vírgula. 18. A expressão mais também introduz no período em que ocorre uma ideia de oposição. Professor, você falou que o mais é a diversidade. Calma lá. Há uma construção correlativa com sentido de adição, que é o famoso não só, mas a banca vai cobrar o não só, mas também, o não só, como também, e o não só, mas ainda.
Tudo isso aqui são construções aditivas. Então você viu o mais também, volte e procure o não só. Vamos ver se tem? Linha 16. Falamos não só de uma crise ecológica, mas também de uma crise civilizatória. É esquema para resolver questão. Posso trocar o mais também tem sentido de oposição? Claro que não. É sentido de adição. É assim que resolve questão, meu aluno. 19. No trecho, se não por intermédio intelectual, as expressões se não e ao menos poderiam ser substituídas sem prejuízo para a correção gramatical e os sentidos do texto, por não só e mas também. Se não, ao menos, eu estou limitando. Agora, não só e mas também, eu estou adicionando. Se eu trocar, eu mudo o sentido. Gabarito errado. 20. A expressão mais também introduz no período em que ocorre uma ideia de oposição. Meu aluno, já falei para você. O não só, mas também é aditivo. Vamos olhar se tem um não só? Falamos não só de crise ecológica, mas também de uma crise civilizatória. Acho que a questão está até repetida. Mas enfim, está aqui no texto. Era para você gravar. Beleza? 21. A supressão do vocábulo nem preservaria o sentido e a correção gramatical do texto. Vamos ler o texto? Muitos desses pregoeiros... Cadê? Muitos desses pregoeiros do progresso seria difícil... Não, desculpa. A muitos desses pregoeiros do progresso seria difícil convencer de que a alfabetização em massa não é condição necessária, nem sequer para o tipo de cultura técnica e capitalista que admiram. Observe o seguinte... O sequer junto, ele é igual ao nem. O sequer junto, ele é igual a pelo menos. E ele exige a negação do não. Certo? Aí o texto diz assim, ó. Não é condição obrigatória ou não. Não é condição obrigatória nem sequer. Quando você tiver essa construção não sequer, o nem é facultativo. Eu posso falar não sequer ou não nem sequer. Pegou o bizu? Não sequer ou não nem sequer. É de uso facultativo. Posso tirar o nem? Posso. Questão correta. A conjunção entretanto tem no período em que se insere sentido conclusivo, equivalendo semanticamente a portanto. Não, entretanto é adversativo, portanto é conclusivo. Mantendo-se o sentido original e a correção gramatical do texto, o vocábulo entretanto poderia ser substituído por ainda, mais, sobretudo ou todavia. Nas alternativas nós temos duas conjunções adversativas, o mais e o todavia. Você já pegou a malandragem. Se eu tenho duas, é porque só há uma resposta. E se eu tenho duas, só há uma resposta, o mais não pode ser e com certeza haverá uma vírgula. Quer provar? Texto. Para conviver em sociedade, vírgula, é necessário, vírgula, entretanto, vírgula, conter tais impulsos. Eu só posso trocar o entretanto pela letra D, todavia. Por quê? Porque a vírgula depois do entretanto impede do mais ser adicionado. Beleza? Gabarito letra D. 24. A palavra porém poderia ser corretamente substituída por mas, sem alteração da coesão e dos sentidos do texto. Você viu que a banca cobra muito isso e como você faz? Que o professor ensinou? Procure a vírgula. Vamos ao texto. Tal perigo, vírgula, porém, vírgula, não é assim tão grande. Meu aluno, meu orgulho. Você já sabe que não pode porque há uma vírgula. Professor, mas há exceção? Há exceção. Eu não posso ter uma vírgula, mas eu posso ter duas. Por exemplo, não estudei.
Mas hoje ainda farei questões. Mas hoje ainda farei questões. Aqui eu tenho o mais cercado por vírgulas, mas não é apenas uma vírgula. Essa vírgula é parzinho dessa aqui. Eu tenho hoje ainda intercalado. Vamos mudar a sequência? Não estudei, mas farei questões hoje ainda. Eu peguei o hoje ainda, trouxe para o meio e eu coloquei 2 vírgulas. Então, quando você vir uma vírgulazinha, procure o parzinho. Se não tiver, não posso colocar o mais, beleza? Essa é a exceção? Essa é a exceção. Um termo intercalado. Aí terá de haver um parzinho de vírgulas, beleza? Então está errado também. Vamos procurar aqui. Tal perigo, vírgula, porém, vírgula, não é tão grande assim. Não posso colocar o mais por conta da vírgula. Para terminar, a questão 25. Considerando-se as possibilidades de substituição do termo sublinhado em sem registros escritos, vírgula, porém, vírgula, é impossível ter certeza. Porém, é uma conjunção que? Coordenativa, adversativa. Eu posso trocar por qual? Pelo no entanto? Posso. Por conseguinte? Não, é conclusivo. 3, contudo, posso. 4, por quanto? Não, por quanto é igual por quê? É explicativo ou causal. Eu posso trocar por quais? 1 e 3. Gabarito, letra P. Meu aluno, eu comentei todo o PDF. Terminando esta aula, você vai ler todo o PDF. Por favor, leia comentário por comentário. Beleza? Espero que tenha aproveitado esta revisão. E bons estudos. Claro, é uma revisão mais tiro, porrada e bomba, porque eu entendo que você já estudou as conjunções. Professor, não estudei. Aí eu te convido a fazer parte do meu curso de língua portuguesa ou qualquer outro curso do nosso site do sonhopolicial.com. Beleza? Para quem estuda conosco, essa listinha foi, ó, mel na chupeta. Eu sou Paulo Maia, larga esse ódio e vem me amar. Até a próxima. Valeu!